Então, pessoal, no podcast de hoje nós vamos conversar com o Thiago, que é anestesista, e vamos conversar com ele aí sobre toda a trajetória que ele teve durante a faculdade de medicina. Vamos ver as principais conselhos que ele tem para nos dizer aí em relação a toda a trajetória dele na faculdade de medicina. Thiago, para nós iniciar essa nossa conversa, eu gostaria que tu contextualizasse para os nossos ouvintes aí do Futuros Doutores Cash, o que tu faz hoje na medicina, como que tu trabalha hoje dentro da medicina, só para contextualizar para o pessoal, como anestesista. Fala pessoal, tudo bom? Prazer conhecê-los. Muito obrigado, meu amigo, por ter me convidado para trazer aqui essa minha realidade aí para o pessoal que está interessado. Agradeço desde já e vou tentar aqui ser o mais transparente, mais sincero possível, tá certo? É uma característica minha. Eu sou bem sincero, não fico escondendo o jogo não. Então hoje em dia, hoje sou anestesista, né? São 3 anos de residência. Quando você faz os 6 anos de medicina, você dedica ali mais 3 para se tornar um médico anestesista. E na época que eu escolhi ser médico anestesista, eu não sabia muito bem o que o médico anestesista fazia, veja só. Eu só sabia uma coisa, eu só sabia que eu não queria ser ginecologista nem obstetra, que é a especialidade da minha mãe, certo? Como eu vivenciava, né, muito o dia a dia dela, eu sabia como é que era e não me agradava muito e tudo bem, não tem problema, são milhões de especialidades, né, milhares. E hoje em dia, como anestesista, eu acho importante eu passar isso para vocês que estão assistindo. O que é que o anestesista faz, né? Ele bota as pessoas para dormir, vai tomar um café, vai dar uma volta. Não. O médico anestesista, ele tem a função principal de ser ali um anjo da guarda das pessoas que estão sob a anestesia, que estão sendo anestesiadas. De que maneira? Ele vê o ser humano de uma forma total. Ele vê tudo em relação à fisiologia, ao funcionamento, como é que está a frequência cardíaca, como é que está a frequência respiratória, a pressão arterial, se você está sentindo dor, se você está com o braço bem posicionado, porque a partir do momento que você está anestesiado, você entregou a sua vida para aquele profissional, para o anestesista. Então, é como se eu fosse o responsável máximo por você ali. Sua mãe não está lá, seu pai não está ali, então sou eu que cuido de você que está anestesiado como se fosse um parente meu, como se fosse eu mesmo. Isso eu levo até uma lição de vida, né? Porque todas as minhas medidas como anestesista para cuidar daquela pessoa que está dormindo, às vezes ela está entubada, às vezes ela está sedada, eu só faço aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu aqueço os pacientes, a gente coloca um colchão térmico para aquecer, a gente faz uma analgesia, né? As medicações para retirar a dor de uma forma ideal, utilizando o máximo que os recursos do hospital que eu tô pode dar. Então, hoje eu trabalho sobre a forma de plantões, tá certo? A forma que eu trabalho é como plantão, mas existem outras formas de um anestesista trabalhar que a gente vai explicar aí no decorrer do nosso podcast. Perfeito, Thiago. Perfeita essa tua análise aí do trabalho do anestesista, porque eu vejo que muitas pessoas elas querem entrar na medicina, elas querem ser médicas ou médicos, mas muitas vezes elas não têm noção do que aquela especialidade faz, né? Então, hoje, um dos nossos objetivos é mostrar, né, o que realmente o anestesista faz. Mas antes de nós começarmos aí a aprofundar no trabalho do especialista anestesista, que eu acho que muitas pessoas que estão escutando podem ter dúvida, eu gostaria que nós voltássemos lá atrás. E eu gostaria de te perguntar, Thiago, como que tu era como aluno lá no ensino médio? Qual que era o teu perfil de aluno? Tu era aquele nerd, né, super estudioso, ou tu era aquele cara que levava os estudos mais ou menos? Eu sempre fui muito estudioso, sempre era o nerdão lá. Sempre fui bastante interessado em relação aos estudos, porque eu sabia que era importante. Minha mãe também me cobrava muito, né? Ela é médica ginecologista, como eu falei. O meu pai, ele é psicólogo. E aí eu sempre fui bem dedicado aos estudos, ficava triste quando tirava a nota 7.
E aí eu comecei assim, você fica automático ali no estudo, né? Você adquire o hábito de estudar bem com uma frequência boa. Porém, eu nunca fui aquela pessoa que estudava muito em termos de tempo de estudo. Eu acho que uma das formas que eu descobri de estudar, tanto no ensino médio, quanto para o vestibular, quanto na faculdade de medicina, foi estudar sempre, todos os dias, de uma forma constante. Porém, eu saturo muito o meu cérebro, eu canso ele rápido. Talvez porque eu consiga dar um foco muito legal durante aquele curto período de tempo, de 1 hora, 2 horas. E fazendo isso diariamente, eu conseguia ter um bom resultado. Eu percebo que existem pessoas que aprendem, né, e treinam estudar muito tempo. Às vezes elas passam um tempão sem estudar e de repente quer correr atrás. Para mim, Thiago, funciona melhor ser isso diariamente. Quem está escutando vai descobrir a forma que funciona melhor, tá? Eu acho, em primeiro lugar, no ensino médio, eu não tinha essa visão, como você perguntou, né? Sobre o ensino médio, eu ainda não tinha visão assim, poxa, como é que eu aprendo mais, né? Qual é a forma de comunicação que eu me dou melhor? E depois eu descobri que é por vídeos, por áudios. Eu não sou uma pessoa muito de leitura, que é o ensino tradicional do passado, né? Eu tô com 32 anos, antigamente era só livro. Não existia Instagram para dar conteúdo, não existia os podcasts, nada disso não. E aí eu só tinha como ler. Sempre me esforcei, nunca fiquei em recuperação. E, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta também nesse mesmo cenário aí. Como é que surgiu o desejo de ser médico? Tu comentou ali que a tua mãe era médica, né? Teve uma influência ali da tua mãe, desse cenário médico, tu conhecer como que era a prática da tua mãe? Como que surgiu aí, já encaixando nessa pergunta do ensino médio, como que surgiu esse objetivo de ser médico? Então, uma vez ela chegou para mim e perguntou, né? E aí, meu filho, o que é que você vai escolher aí para fazer o seu vestibular, né? Na época lá da época que eu fazia, que eu não lembro nem qual ano foi, era o PSS, era o Processo Seletivo Seriado. Dá uma olhada ali, Carlos, por favor. E aí a gente tinha que escolher, a gente fazia a prova no primeiro, segundo e no terceiro ano. E no PSS a gente já começava a pensar, né? O que é que eu vou ser? O que é que eu vou ser de profissão, né? E na época eu gostava de estudar química. Então eu falei, maninha, como a gente fala na Paraíba, né? A gente fala assim, maninha, mãe e painho lá. Eu acho que eu vou escolher química, vou ser químico. Porque eu gostava de estudar química, né? E aí eu vi assim, ela, tudo bem, ela falou ok, mas hoje em dia eu vi que ela conseguiu me moldar assim para que eu atingisse o objetivo de fazer medicina. Então, ela teve uma interferência, sim, com certeza, e foi muito feliz essa interferência dela, mas nada muito agressivo, nada muito, assim, incisivo, certo? Foi uma interferência muito suave, muito discreta, ia me direcionando, ia mostrando, né? Ó, eu sou médica, não, eu consigo fazer isso. Ela falava muito assim pra mim, Thiago, quando a gente ia fazer o mercado, né? A feira, como diz lá em João Pessoa. Meu sonho era chegar aqui no mercado e comprar o que eu quisesse sem ficar olhando o preço das coisas. Então, ó, você vê que eu sou médica, né? Consigo fazer isso. E aí isso em mim foi plantando uma sementinha, né? E eu também, por ser uma pessoa muito que gosta de me cobrar, eu estava adaptado, né? Num ambiente assim que ela dava condições pra gente, né? Pra mim e pra minha irmã, que é 3 anos mais nova que eu. E eu acabei que fui deixando-me também tomar por essa vontade e acabou que acho que no segundo pro terceiro ano eu já sabia que eu queria medicina mesmo, porque pelo contexto que ela me proporcionou, era a melhor opção. Apesar de ser a mais difícil, né? A mais desafiadora, era a melhor condição que me traria mais sustentabilidade depois, ser médico. Perfeito, perfeito. Porque até mesmo tu via a realidade, né, o estilo de vida que a tua mãe tinha, e tu via que a medicina podia te proporcionar aquilo, né, e sem dizer que ia ser gratificante para te poder ajudar as pessoas, né? Eu acho que essa é uma característica muito grande do médico de sucesso, né? Ele tem isso bem forte, né? Poder ajudar outras pessoas. Tiago, então tu falou do vestibular seriado.
Então, tu sai do ensino médio e já entra direto para a faculdade de medicina. Como é que foi essa transição do ensino médio para a faculdade de medicina? Na época eu tomei pau no primeiro, eu estava muito ainda verdinho assim, eu não sabia estudar muito bem, eu não fazia exercícios, então na primeira vez era muito difícil passar, e poucas pessoas, acho que na minha sala uma ou duas conseguiram de primeira, e eu fui para os cursinhos, certo? Então eu passei 3 anos fazendo cursinhos preparatórios para o vestibular de medicina. E a princípio, eu só queria passar em faculdades públicas, certo? Era uma trava que eu tinha, apesar da minha mãe sempre falar para eu faça em uma faculdade particular, não tem problema, né? Eu tenho condições e tal. Mas eu estava apegado naquele meu sonho de faculdade pública, da UFPB, né? Na época, lá na Paraíba era na UFPB. E aí você vai levando pau ano após ano, né? E é um momento que você tá ali num limbo, né? Que você ainda não é um profissional, ainda não está se capacitando para ser o profissional e você está dependendo totalmente do seu pai e da sua mãe. Porque o seu foco inteiro tem que ser voltado para o estudo. Então você fica naquela angústia de meio que tá perdendo tempo. Não é uma perda de tempo total, porque você está aprendendo, você está se desenvolvendo, né? Você está crescendo, porém você poderia estar evoluindo em termos profissionais. E aí no segundo ano também eu melhorei bem, porque eu comecei a focar nos meus pontos negativos, das matérias que eu tinha mais dificuldade, né, que eram de exatas, era física, matemática, e aí consegui melhorar bem. E aí no terceiro ano eu conversei com ela, né, ela sempre falava isso, de vez em quando tocava nesse assunto, e eu comecei a perceber que seria uma felicidade, até um prazer para ela pagar uma faculdade particular para mim, e seria algo recompensador para ela e não um fardo, né? Como lembra lá o Senhor dos Anéis. Ela não seria um fardo fazer essa sustentação do sonho que era dela também, não apenas meu de ser médico, mas também ela tinha esse sonho compartilhado comigo. E isso, com esses 3 anos, foi se consolidando na minha cabeça e eu acabei... então eu vou fazer um vestibular de uma faculdade particular para a gente ver o que é que vai dar também, né? Acabou que eu fui muito bem nesse vestibular, porque você, para a faculdade pública, você se prepara como você vai para a guerra, né? Não tem brincadeira não, você não pode errar uma questãozinha, senão você já cai ali algumas vagas. E na faculdade particular, na época, ainda estava começando, né, esse boom aí de faculdades particulares, e acabou que eu passei. E ela falou, não, já esquece as públicas, você já passou, não se preocupa agora que o seu foco é estudar e deixa comigo. Tá certo, vamos lá então. E tu sabe, Thiago, que tu levantou um ponto bem interessante aqui, né, cara? Dessa questão da tua mãe ter orgulho de poder pagar para você, né? E esse é um dos objetivos, né? Um dos meus maiores sonhos é poder ter uma família, né? E quando os meus filhos forem escolher a profissão que eles desejarem, não ter essa limitação financeira, porque eu passei muito por isso, né? Como eu comentei contigo antes, a minha mãe é empregada doméstica. Então eu sofri muito com isso, né? De não poder correr atrás do meu sonho de ser médico por essa limitação financeira, né? E tu já mostra uma realidade que a tua mãe ficou orgulhosa, né? E isso eu também quero no futuro, né? Poder proporcionar esse acesso ao conhecimento para os meus filhos através da medicina, né? Porque a medicina possibilita isso para nós. Tiago, como que foi esses 3 anos de cursinho? Tu pode comentar para nós quais foram os principais erros que tu cometeu hoje, com 32 anos, né, sendo médico, anestesista, passando numa residência. Depois a gente vai falar o hospital que tu fez residência, passando uma das residências mais difíceis, um dos melhores hospitais do país, tu fez residência, e com essa dinâmica aí, com o professor, né, eu posso dizer que também tu é um professor, né, tu hoje, com 32 anos, com toda a tua experiência, quando tu olha lá para esses 3 anos do vestibular, quais foram os principais erros que tu cometeu? Então, olhando agora retrospectivamente, eu percebo que eu fazia poucas questões inicialmente, né? Eu focava muito em estudar teoria e
praticava pouco. Para mim era só ler aquelas fórmulas ali, decorar e na hora eu conseguiria desenrolar ali, né, o raciocínio do exercício. Mas não, você tem que fazer questão, você tem que fechar as questões do livro, né? Você tem que pegar aquela parte finalzinha ali e sair fazendo tudo, treinar a cabeça, né? Porque cada questão é um desafio. E se você já souber que desafio é esse, né? Poxa, eu já fiz uma questão parecida com essa daqui. E aí você vai ter muito mais facilidade de fazer uma questão parecida, né? Então, focar também no seu ponto mais fraco, certo? Para você passar no vestibular de medicina, você tem que ser bom em tudo, não tem jeito. Na vida, às vezes, o raciocínio é um pouco diferente, você meio que foca no que traz mais resultado para você, mas para passar num vestibular, você tem que sair bem em todas as matérias. Não adianta ser perfeito em exatas e na redação você não ser tão legal assim, você não saber escrever tão bem. Então, eu percebendo isso, né, com o passar do tempo, eu ia me focando, né, e fazendo alguns cursinhos mais específicos para o que eu falei, física, matemática. Eu era um pouco ruim de redação e aí fiz um cursinho específico para redação. E acabava que eu consegui desenvolver bem essas habilidades que antes eram pontos fracos, mas que eu trago coisas positivas até hoje. Os treinamentos que eu fiz para redação, português, até hoje eu sou uma pessoa um pouco chata em relação a isso. Fica olhando, né? A pessoa escreveu errado ali. Poxa, esse erro aqui é inadmissível. A pessoa fala lá, para mim fazer, né? Eu começo a olhar, pô, não é para mim fazer, é para eu fazer. Só que isso vai deixando você uma pessoa diferenciada. Você acaba que sai do normal, do padrão ali da população geral, e você vira uma pessoa extremamente rebuscada, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que sabe escrever bem. E eu vi uma palestra do Bill Gates, ele falando para... Do Bill Gates não, desculpa, foi do Steve Jobs. Ele falando numa formatura de uma faculdade de economia. Exatamente sobre as habilidades que nós adquirimos em pontos da nossa vida e a gente não sabe se essa habilidade vai ser usada no futuro, porque a gente está muito novo ainda. E ele falou que na época da vida dele, ele estudou caligrafia. Caligrafia, você fazer as letras bonitas ali, ele meio que estudou aquele negócio ali e não tinha muita aplicabilidade na vida dele, né? Até que certo ponto, ele criou a Apple, ele criou os computadores da época, o Macintosh, né? E exatamente esse conhecimento da caligrafia que ele teve foi o estopim para começar aquelas fontes que a gente conhece hoje em dia. Arial, Times New Roman. Foi a partir daquele conhecimento da caligrafia que ele teve que ele conseguiu fazer essas fontes que a gente usa até hoje, né? Então é super interessante isso. Essas habilidades, hoje em dia eu escrevo muito bem, isso me ajuda na minha profissão. Como médico, né, e produtor de conteúdo, eu escrevo e-mail para os meus alunos. Se você não me segue, é o @thiagointubação no Instagram. Tem muito conteúdo legal e essa parte da gramática que eu estudei, né, que foi muito legal, ela me ajuda muito hoje em dia. Então, ser completo para passar em medicina é fundamental. Muito interessante o que tu falou, Thiago, porque, cara, eu concordo 100% com o que tu falou ali, de você ver essa fase do vestibular como uma aquisição de várias skills, várias habilidades que você vai levar para a sua vida inteira. Então, não é só para você conseguir uma vaga na faculdade de medicina. São habilidades que você vai levar para o resto da sua vida. E quando você muda essa mentalidade, quando você muda esse mindset, você fica muito mais agradável. Outro ponto que eu queria tocar aqui, Thiago, que tu falou, das questões, né? Eu tenho uma frase que é o seguinte, Thiago. O campo de batalha, ele ensina muito mais do que a sala de aula, né? Não sei se tu concorda com essa frase. Então, assim, se o campo de batalha ensina mais que a sala de aula, eu preciso experienciar, né? Fazendo simulados, fazendo questões. E hoje, dentro da faculdade de medicina, eu percebo muito isso. Que eu aprendo muito mais indo num plantão, indo no bloco cirúrgico do que na sala de aula, né? Embora eu esteja ainda no ciclo básico da medicina, eu percebo que eu tenho a minha curva do conhecimento,
ela é muito maior quando eu vou para o campo de batalha. Tem um estudo que fala sobre isso. Para cada 1 hora de conhecimento teórico que você adquire, você precisa, para consolidar fortemente isso na sua cabeça, de 20 horas de prática. Então a gente às vezes foca muito na teoria e pouco na prática. Deveria ser o contrário. A gente deveria praticar muito e dar passinhos em relação à teoria. Para cada passo que você der, é um passo mais forte e consolidado. E, Thiago, tu entrou na faculdade de medicina, tu estava numa dinâmica do vestibular, e aí tu entra na faculdade de medicina, que é uma dinâmica totalmente diferente, né? Antes tu tinha ali o professor mastigando o conteúdo para ti, um professor super didático, e tu entra na faculdade de medicina, onde médicos vão dar aula, né? E muitas vezes eles não têm didática, né? Isso é uma realidade da medicina. Ele joga o conteúdo e tu te vira, ele vai te dar o Netter, ele vai te dar o Guyton para te estudar, e aí tu vai ter que ler, tu vai ter que resumir aquilo, que é um conteúdo bem denso, e aí você precisa digerir ele. Qual que foi essa tua experiência da transição do cursinho para medicina? Então, como eu falei, eu era sempre dedicado, né? E pelo fato de saber que minha mãe estava disponibilizando essa oportunidade para mim, eu acho que até me beneficiou em termos de me dedicar além do que eu já me dedicava. Porque eu sabia que era um investimento que ela estava fazendo. E eu percebia às vezes também que colegas meus que eram tão esforçados quanto eu e passaram para uma faculdade pública, eles davam uma relaxada, né? Acabava que ficava muito em festa e aproveitando a vida, né? Aproveitando a vida ali, indo para festa. E acabavam estudando pouco. Eu não. Foquei desde sempre, desde o primeiro mês de aula, que depois o primeiro mês é um pouco de adaptação, mas depois você foca, eu foquei em estudar mesmo, aprender conteúdo e correr atrás. O que você falou é bem verdade mesmo. O que existem ali são médicos, não são professores, né? Às vezes um médico ele tem um pouco de vocação, digamos assim, porque durante a medicina a gente também tem que dar aula e tal, né? E se você acender essa chama aí, você também pode se tornar um bom professor. Mas na medicina, cada livro é maior que uma Bíblia, né? E é muito prolixo, as informações são super prolixas, ou seja, ele fala 3 páginas para você tirar um parágrafo de conclusão de algo, né? E isso para mim era muito ruim, porque eu não gostava, eu sou bem direto, eu sou bem flecha, certo? Eu gosto da informação muito assertiva e que eu consiga captar e absorver aquele suprassumo ali. Então, no começo eu tinha dificuldades para aprender nesses livros, textos aí que são gigantescos. Até o 3º período eu estudei por eles, estudava também por anotações do que os professores falavam. É uma opinião de um especialista ali, mas eu conseguia me apegar melhor àquilo, porque eu não me dava de jeito nenhum com ler 30 páginas e aí você lê e fica assim, aí, né? O que é isso aqui? Que o cara fala do estudo que foi conduzido na Universidade de Oxford com 4.542 pacientes, onde o grupo A foi isso, o grupo B foi... E aí você passa um tempo lendo ali e eu queria saber a conclusão que eu iria usar na minha vida lá de estudante. E depois eu descobri um outro método bem legal de estudar que se adequou perfeitamente ao que eu queria. Mas a resposta da sua pergunta foi essa. Era bem difícil para mim, porém eu focava bem e tentava adquirir o conhecimento de todo lugar que viesse. Da aula do professor, da anotação, desses livros. Ainda estava batendo a cabeça ali para aprender. E tu sabe, Thiago, que eu me identifico muito contigo, cara, porque eu também sou assim. Eu também tenho essa questão de ser objetivo. Pô, tô aprendendo esse conhecimento, aonde que eu vou aplicar ele na prática, né? Porque às vezes tu fica ali lendo, eu li muito, né? Sofri muito com o Guyton, né? Que é o Tratado de Fisiologia Médica, que o pessoal que está escutando aí vai ter que ler muito ele quando entrar na medicina. Então, assim, eu ficava lendo ali um capítulo do Guyton, cara, onde é que eu vou implementar isso, sabe? Eu ficava com essa dificuldade. Tiago, tu teve alguma dificuldade com anatomia, fisiologia, de alguma matéria que tu poderia pontuar que foi a tua dificuldade, assim? Porque, por exemplo, na minha turma, teve várias pessoas que reprovaram em anatomia, né, cara? Então, o pessoal sofreu demais com essa transição do cursinho para medicina, que tanto que a pessoa teve que
teve esse resultado de reprovação. Tu também teve essa dificuldade com alguma matéria específica? Não, eu já entrei faca na caveira mesmo, sangue nos olhos. Eu entrei com a seguinte proposta: vou ser o melhor médico que eu consigo ser na minha vida, porque é isso aqui que vai dar o meu sustento, é isso aqui que vai me fazer crescer o máximo que eu consigo. E ainda tinha o turbo, né, que a minha mãe dava em relação a eu saber que ela tava ali se sacrificando por mim, né, porque ela ia trabalhar para pagar a minha faculdade. Então esse fator duplo aí me fez já despertar desde cedo. Tanto é que eu estudo, como eu falei para você, né, eu sou acostumado a estudar sempre, todos os dias. Então eu sabia das aulas que iam ser do dia seguinte, então eu já estudava até antes da aula ser dada e já chegava com dúvidas, né? Sendo que a maioria das pessoas estavam ia para um barzinho, eu ficava conversando com os amigos e tal. Eu tinha lazer também, porque estudar 1 hora, 2 horas por dia não vai tirar o lazer de ninguém. Faculdade de medicina é manhã e tarde, às vezes eu saía 4 horas, às vezes eu saía 5 horas. Durante a faculdade de medicina inteira, fiz academia, treinei, ia para academia diariamente, ou seja, eu conseguia conciliar todas essas esferas aí. E como eu sempre estava estudando, então não me atrasava. Eu conseguia estudar até antes e me ajudou bastante a evitar essas dores de cabeça aí, me trazendo, quiçá, vantagens em relação a estar um passo adiante das pessoas, né, e pegar oportunidades que eu consegui aí durante a faculdade, por exemplo, monitorias, que é quando você ensina aos alunos mais novos. Se você é uma pessoa interessada e você está se esforçando, né, e você é uma pessoa que se desafia, né, que é o meu perfil, de me desafiar, eu queria ser o melhor médico que eu poderia ser. Então eu vi que existia esse negócio aí de monitoria. O que é isso, né, monitoria? Eu vou saber o que é isso aí. Porque no primeiro ano, no primeiro semestre, segundo semestre, você é apenas um zero à esquerda, né? Você vai sendo usado ali e vai tentando aprender o máximo possível. E aí você tem o monitor, que é uma pessoa que está só 1 ano na sua frente, ou seja, 2 semestres, e ela lhe ensina essas matérias básicas, como é a fisiologia, a anatomia, a histologia, que é o estudo dos tecidos. Então eu vi esses caras aí, eu quero ser esse negócio também. Porque eu queria ser não muito pela questão de você monitor, né? Você é um cara ali que todo mundo vai ter referência. Não, eu não tinha nem essa visão. Eu queria ser um monitor porque era uma forma de você se engajar, de você estar ali na faculdade e você estar mostrando que você é uma pessoa interessada. Também existia uma bolsa também para me ajudar a eu comprar as coisinhas que eu queria. E depois, assim, no final da faculdade de medicina, eu vi que essa monitoria, que eu fiz mais de uma, né? Fiz 2, me ajudaram muito. Em que aspectos, né? De ser referência para as pessoas que vieram depois de mim. Ou seja, foi uma coisa que eu fiz no meu 2º ano, que todas as pessoas que vieram depois de mim, elas me tinham como referência de ser monitor. Poxa, o Thiago, e eu ia ficando conhecido na faculdade, ia me popularizando. Foi melhorado intra-faculdade, porém esse networking da faculdade, às vezes é muito de ser popular, né? Aquele tipo filme americano, ser popular. Eu não era o popularzão e tal, só que qual foi a grande sacada que aconteceu depois que eu me formei, depois que eu virei médico? Todo esse network que eu plantei durante a faculdade de medicina, ele foi transposto, ele foi levado adiante na minha carreira como médico. Então, hoje, como médico, eu ainda sou referência para aquelas pessoas. Então, elas pedem a minha opinião, eu tenho muita credibilidade com elas, elas me mandam pacientes, ou seja, foi uma sementinha que eu plantei ali de forma inocente e por estar interessado, que hoje está um carvalho lá, grandão, assim, que eu consigo ter credibilidade com pessoas que eu nem lembro mais, mas que elas se lembram de mim, porque eu fui monitor delas. Então, essa oportunidade vai aparecer para todo mundo. Tem gente que vai ficar com vergonha, tem gente que vai ter medo de fazer a prova.
E tem gente que não tá nem aí. Se errar é para errar mesmo e a gente aprende no erro. Se é para levar pau, leva também e vai passar. Eventualmente vai passar e vai ser monitor e vai ter todas essas vantagens que a gente nem imagina que podem ter no futuro, né? Voltando àquela conversa lá do Steve Jobs, plantada ali numa simples e inocente monitoria. Ah, eu não vou pegar isso aqui não, que vai me dar trabalho, vou ter que ensinar esse pessoal mais novo aí. É uma visão, é um mindset de escassez, um mindset de não crescimento, né? Qual é o outro lado da moeda? Poxa, eu vou pegar esse negócio que eu vou ter pessoas que me admiram, eu vou crescer, eu vou ter mais contato com os professores. Quando eu for médico, eu vou ser referência dessas pessoas. Então, imagina o que é que essa pessoa vai virar, né? E essa outra, onde é que ela vai ficar? Então, são coisas diferentes que na época eu fui meio por inocência e que hoje em dia eu vejo e estou passando para você que está escutando esse podcast aqui, que é um insight bem legal. Perfeito. Tiago, tu também participou de Liga Acadêmica, porque tu, né, tu hoje é médico anestesista. Sim. Como é que surgiu, né, esse desejo pela anestesia? Tu fez alguma liga de cirurgia, de anestesia? Como é que surgiu esse desejo pela anestesia? Vou separar em 2 temas aqui, primeiro das ligas e depois como eu decidi ser anestesista. Das ligas, existia uma liga chamada Liga de Clínica Médica lá na minha faculdade. Então eu comecei a ficar mais velho ali, né? É muito legal, você vai envelhecendo na faculdade, você vai ganhando alguns poderes. E começaram a aparecer essas ligas. E aí eu fiz parte dessa liga acadêmica de clínica médica. Porém, eu achei muito michuruca, né? Muito mequetrefe a liga. Eu, como um membro da liga, começava a imaginar, poxa, se fosse eu organizando, eu faria assim, assim, assado. Se fosse eu organizando, eu faria assim, assim, assado. E acabou que essa liga foi morrendo, como todas as outras ligas da minha faculdade, e como é a maioria das ligas que eu vejo hoje em dia no Brasil, das faculdades de medicina, elas são levadas de uma maneira muito descompromissada, certo? E aí acabou que, por todo aquele contexto que eu falei, de ser uma pessoa interessada, de ser referência de monitoria, eu também fiz a monitoria de bases cirúrgicas e anestésicas, mas a anestesia não me despertou muita coisa aí ainda. Aí eu fui convidado, né? Surgiu essa oportunidade. Quem queria ser o presidente novo da liga? Eu levantei a mão na hora, sou eu que vou assumir esse negócio aí. E acabou, meu amigo, que eu levei super a sério essa liga. Foi assim, perfeito a forma que eu executei. Eu até fico feliz com o que eu fiz, sabe? Olhando para trás hoje, eu consegui bolar algumas estratégias de produção bem legais. Por exemplo, a gente fazia eventos mensais, acho que eram 12 membros da liga. Todo mês existia o evento da Liga de Clínica Médica, já ficou conhecido na faculdade. Por quê? Eu fiz o primeiro evento, Tiago, eu com meus dois amigos da integração da Liga lá, né, que a gente se dividiu em grupo. E aí era um evento super simples, era R$5 a matrícula do evento. A gente chegava num professor, doutor fulano, você quer falar aí de infarto para o nosso grupo da Liga de Clínica Médica? A gente vai chamar pessoal da faculdade também, né? Aí reservávamos o auditório, era de graça, não precisava pagar, e era R$5 a inscrição. E aí depois disso, eu vi que deu certo na primeira, né? Foi até legal. Eu subdividi em grupos essas 12 pessoas, e aí cada mês eram 2 pessoas responsáveis. De forma que a máquina começou a andar sozinha, porque dessa vez fui eu, e do mês passado é o grupo de fulano de tal, e da outra vez é o outro grupo, e assim foi andando essa tradição da liga. O que mais que eu fiz de inteligente, assim, digamos? Eu me associei com o psicólogo lá da faculdade, porque ele participava de feiras. A gente participou de 3 feiras de coletar material para publicação de artigo. Nós fomos a primeira liga lá da faculdade a publicar um artigo numa revista científica, porque eu corri atrás, fiquei interessado em fazer isso aí. E a gente tinha também uma reunião com os alunos da liga mensalmente. Ou seja, foi algo que eu ia pensar, eu ia dormir pensando, né? Caramba, o que é que eu posso melhorar aqui na liga para deixar mais interessante e tal.
tudo que eu me propus, não sei nem conjugar esse verbo agora, tudo que eu me dispunha a fazer, eu fazia bem feito, certo? Vou fazer a monitoria? Fazia a monitoria bem feita. Eu queria dar uma aula pra galera. Poxa, Thiago dá uma aula muito fera. Tanto é que a minha monitoria era sábado de manhã e era a monitoria mais lotada que tinha. Por quê? Porque eu entrava com... Monitoria do que, Thiago? Desculpa. Era de histologia a primeira, desculpa, nem falei. Histologia, cara? Histologia, era a monitoria mais lotada. Porque eu conseguia transformar aquela visão das lâminas, né? Para quem não tem noção ainda da histologia, é o estudo dos tecidos. Então você vê no microscópio a lâmina, né? Vê na televisão. Pessoal, para vocês terem uma noção, só comentando aqui, Thiago, desculpa te interromper, mas para eles terem uma noção, foi uma das matérias que eu mais tive dificuldade na faculdade de medicina, foi a tal da histologia. Pensa numa matéria difícil. Então, eu conseguia traduzir todas aquelas lâminas, aquelas coisas que às vezes não tem muita forma, de uma maneira didática. É uma característica minha, porque eu não ia lá e ficava só decorando e vomitando. Eu queria descobrir uma coisa que na minha cabeça faz sentido e que eu conseguisse passar para as outras pessoas. Então é como se eu fosse um facilitador ali do aprendizado e não apenas mostrar, ó, isso aqui é a lâmina tal, isso é não sei o que. Não, ó, galera, vou dar uma dica aqui em relação a essa célula aqui. Não parece um cachorro, então essa célula fulano de tal, que tem a ver com cachorro. Às vezes eu contava uma história, entendeu? Então isso eu conseguia entreter a galera e eles conseguiam aprender muito mais. E até nessa monitoria eu desenvolvi um atlas das próprias lâminas. Eu tirei foto de todas, fiz as setas lá. E tem até hoje esse atlas aí sendo usado. Acho que tem gente que me conhece aí até por o cara desse atlas aí. Vou pedir esse atlas aí, me manda ele pelo e-mail aí, vou disponibilizar pro pessoal. Vou mandar para você. E em relação à anestesia, né, que você falou, como é que veio essa minha escolha da anestesia, né? Então, eu percebo que a maioria das pessoas, e eu estava incluído nesse grupo na época, escolhe a especialidade médica meio que baseando-se apenas no livro, certo? E baseando-se também na opinião de colegas que também não sabem de porcaria nenhuma e acaba que é uma casa construída em cima de um terreno de areia. Então você vai escolher a especialidade sem saber muito bem o que é que ela faz. Na época que eu escolhi a anestesia, eu não sabia que o anestesista fazia tudo o que eu faço hoje. Eu digo que foi meio que uma sorte que eu tive. Também não fico falando que eu só sou feliz na anestesia hoje em dia, eu não saberia fazer outra coisa. Não, existem vários caminhos para a felicidade. Talvez fosse em cardiologia, talvez fosse em cirurgia, não sei. Mas no de agora eu estou bem satisfeito e é comum tomar decisões baseadas no que a gente está estudando. Então, digamos, eu adoro estudar a fisiologia do sistema cardiovascular, saber como é que o coração funciona, saber como é que os vasos saem, né, a questão do sangue e tal, isso é maravilhoso. Só que ser cardiologista não tem nada a ver com isso. Ser cardiologista tem a ver com tratar hipertensão arterial, parada cardiovascular, cuidar de pacientes com infarto. Então, há uma dissociação na medicina entre o que você estuda, na maioria das vezes, do que você faz como habilidade ali do profissional, trabalhando. E a anestesia não poderia ser diferente. Estudar anestesia, para mim, hoje em dia é muito chato. O estudo da anestesia é muito imaginação, assim, muito molécula, muito coisas impalpáveis. Já fazer anestesia é o contrário. É totalmente manual. Você pega a veia, você injeta, você entuba, quebra ampola. Então, é muito mais divertido trabalhar como anestesia do que estudar anestesia. E tem outras matérias que é muito mais divertido estudar, sendo que trabalhar talvez não se adeque para o seu perfil. Então, e aí, Thiago, no final das contas, né? Já que você não sabia o que era ser anestesista, como é que você teve essa decisão? Então, eu comecei a pesar alguns fatores aí. Em primeiro lugar, eu pensei em alguma especialidade que faltasse no mercado, certo? E eu começava a perguntar aos meus professores, doutor fulano, qual a especialidade aí que você acha que está precisando, né? Que a demanda está alta e que precisa de muitos? Uma dessas respostas era sempre a anestesia.
Existem outras que eu não vou me recordar agora. Pediatra, inclusive, era uma. Mas legal, anestesia. E aí existia uma piada que às vezes os cirurgiões faziam, ou os outros, né? Se você quiser ver quem é o anestesia, vai lá no estacionamento e vê qual é o carro melhor. É o carro do anestesista. Óbvio que isso me chamou a atenção. E quem falar que não chama atenção está mentindo. Porque o lado financeiro é muito importante na escolha da sua profissão, da sua especialidade, tá certo? Esse ponto, algumas pessoas têm um certo preconceito em relação a falar do dinheiro, mas não deve ser tratado como preconceito. É o dinheiro que vai trazer o sustento para você, para sua família, para você comprar as coisas que você quer, os seus sonhos, para você fazer a sua feira. Não adianta você estar numa especialidade maravilhosa que você acha que não está sendo remunerado de uma forma justa. Então, para mim, na escala da importância, ser bem remunerado era fundamental. E aí, mais uma vez, anestesista, ele ganha bem. Gostei. O que mais? Anos de residência. Neurocirurgia, a sua especialidade, Leonardo. 5 anos. Você vai passar 5 aninhos ali comendo pão que o diabo amassou. É pesado. Anestesia, 3 anos. Acesso direto, 3 anos. 3 anos eu já saio no mercado de trabalho e já saiu bem. Então, foi outro fator que me levou a escolher a anestesia. Outro fator, eu sabia que a anestesista intubava, que ele fazia o procedimento, né? E eu gostava de procedimentos. Depois da faculdade de medicina, no decorrer dela, eu vi que eu achava legal. Intubação, acesso venoso central, essas coisas manuais. Eu achava bem legal. E você tem ali meio que o domínio da vida, né? Na sua mão, de fazer a massagem, de fazer a intubação. Então, eu vi que o anestesista, ele intubava. Então, eu gostava de intubar. Acho que anestesista vai bem também. E tem uma coisa legal que eu descobri depois que eu virei anestesista e que na época ninguém me falou disso, foi em relação à curva do crescimento profissional. Existem algumas especialidades que tem uma curva de crescimento profissional mais lenta, geralmente as especialidades cirúrgicas e que envolvem também consultórios, especialidades clínicas que envolvem consultório, por exemplo, endocrinologia, dermatologia, que mais? Endocrinologia, já falei, né? Nefrologia. Então, essas especialidades que atuam mais em consultório, fora do plantão. Cirúrgicas, neurocirurgia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, enfim. Elas demoram mais para ter um retorno financeiro legal, certo? Às vezes vai demorar 5 anos para você ter o seu consultório, para você ter os seus clientes que vão lhe trazer um retorno legal financeiro, né? Que vão valorizar o seu trabalho. Porém, depois de 5, 10 anos, esse retorno é muito maior, certo? Maior em relação a quê? Em relação às especialidades do outro lado do cobertor, digamos assim, né? Das especialidades que já saem rápido, elas já começam a ganhar dinheiro rápido, porém, elas não vão passar daquele ponto. Exemplos, anestesia, radiologia, na maioria das vezes, medicina intensiva, UTI, que você já sai dando plantão. Então você consegue... Quando eu acabei de me formar, eu já estava com a semana cheia de plantão, de segunda a sábado. Já saí ganhando bem. Ganhei mais de 30 mil reais no meu primeiro mês de anestesista. Acho que foi 35 mil reais. Então... Líquido? Hã? Líquido, 35 mil líquido? Então, mas assim... Olha como é que era a minha rotina, né? Eu já saí, assim, querendo correr atrás, faca na caveira mesmo. Trabalhava segunda a sábado e trabalhando de 7 horas às 19, segunda a sábado. E tinha uma semana que eu fazia um 24 no domingo. Ou seja, tinha uma semana minha que era 15 dias, digamos assim, e as outras eram de 6 dias. E eu só descansava no domingo. Então tinha a semana que eu começava na segunda, ia até o sábado, no domingo fazia um 24 e na segunda já pegava direto em 36. Então é aquela corrida do Usain Bolt, né? De, quero ganhar dinheiro o máximo possível e tal. Só que isso não é sustentável, certo? No longo prazo,
Nós não vivemos num tiro de 100 metros, nós vivemos numa maratona. Então não adianta eu ficar me estressando, ganhando um fio de cabelo branco, dormindo fora de casa. Isso vale só para curtos tiros, curtos períodos de tempo. Hoje em dia, a minha rotina é completamente diferente. É algo bem mais suave, só que eu consigo levar ela no longo prazo, né? Eu consigo ir mais, né? Conseguindo ir mais, levando sem estresse, sem estar me perdendo a minha cabeça no trânsito ou então no próprio hospital, porque eu estou relaxado, eu estou num modo de cruzeiro assim do avião, entendeu? Então minha escolha na anestesia, ela teve um fator sorte, mas também teve um fator de eu ver os pontos que eu, Thiago, me interessava mais, pelo que eu falei, né, de mercado de trabalho, de remuneração, certo? E cada pessoa tem a sua escolha. Talvez para você sejam outras escolhas, né? Em termos de, eu quero ser útil para a sociedade, eu quero ajudar mais pessoas, né? Cada um tem os seus desafios. Os meus eram esses. Então, Thiago, resumindo essa questão dos teus motivadores, né, para escolher a anestesia, tu escolheu mais por esses fatores que tu falou. E uma coisa também que eu queria resumir aqui para o pessoal que tu falou ali, então o anestesista, ele tem um ganho mais rápido. No entanto, por exemplo, o neurocirurgião, ele demora mais até ele conseguir os clientes dele, mas depois o ganho dele pode passar ao anestesista. Mais ou menos isso que tu quis falar, né? Exatamente, perfeito. Tá, beleza. Só para o pessoal contextualizar. Beleza. Claro, claro. Tiago, essa questão financeira, tem muita polêmica dentro da medicina, né? Pela questão dos valores financeiros. E o nosso podcast, o objetivo deles é mostrar a realidade da medicina, mostrar o que é realmente a medicina, né? Então, é muito importante o que tu falou ali, né? Do ganhar bem, né? Porque eu não posso ganhar bem uma vez que eu faço um trabalho de qualidade, né? Sim. Se eu tenho conhecimento, se eu atendo bem o meu paciente, por que eu não posso ter um bom salário, né? E por que eu não posso falar sobre isso? Porque, assim, hoje tem muito essa questão de educação financeira para o médico. Inclusive, tem até cursos, né, que falam de educação financeira para o médico. Porque o médico, ele sai da faculdade sem saber essa questão financeira. Quando tu saiu da faculdade de medicina e tu foi para o campo de batalha, tu começou a entrar o dinheiro na conta, tu começou a ver dinheiro, né? Tu falou ali que o teu primeiro mês tu fez 35 mil reais. Mas antes desses 35 mil reais, tu era residente. Tu fazia plantão por fora ou tu só trabalhava, só vivia com a bolsa de 3 mil reais da residência? E como que foi essa educação financeira? Esse ponto ele é fundamental de ser falado aqui em relação ao problema que o médico tem com o dinheiro. Não apenas problema em gerenciamento do dinheiro que ele ganha, mas falar é feio. Não, você não pode falar. É feio falar de dinheiro. Não, o médico é mercenário. Você vai ser um mercenário. Tem gente que pensa assim até hoje. O meu pensamento é totalmente diferente. A gente tem que desmistificar muita coisa. Tem que falar de dinheiro, sim, claro, a remuneração, porque você vai entrar ali naquele mercado de trabalho, é super importante você saber quanto é que é uma remuneração de uma especialidade. Só que a maioria dos médicos ainda tem essa trava. E talvez essa trava seja responsável por não fazer ele correr atrás de educação financeira. A gente sabe que existem vários tipos de inteligência. Tem a inteligência musical, tem a inteligência intrapessoal, que é você se conhecer, tem a inteligência interpessoal, que é você saber se comunicar, interpretar como é que o outro tá se comportando, né? Tá dando sinais para você. Tem a inteligência matemática, tem a inteligência financeira. Então, o médico, nessa inteligência financeira, ele é burro. Ninguém é inteligente. Ô, Thiago, caramba, você deu aquele podcast lá. Porra, você é inteligente, hein, cara? Mais ou menos. Eu tenho bastante inteligência interpessoal. Eu desenvolvi essa inteligência, né? E tem outro limitador aí que é, poxa vida, Thiago, você tem o dom da comunicação, né? Caramba, será que você já nasceu bebê, já dava palestra? Não, eu fui treinando, eu era tímido. Lá na minha época de ensino médio, eu era super tímido. Só que quando eu entrei na faculdade de medicina, cada palestra que eu dava, eu gravava, eu queria me escutar, eu queria melhorar, queria dar uma palestra melhor. E aí eu ia melhorando, e hoje em dia eu sou um bom comunicador. Então essas inteligências têm que ser desenvolvidas,
certo? Não adianta você ser fera na técnica cirúrgica, mas você é mal educado. Isso é bem comum, tá? É bem comum o médico ser mal educado, ele não saber se comunicar, ele acha que todo mundo sabe de tudo igual ele sabe, ele não sabe falar bem. E na parte das finanças foi terrível. Então, quando eu me formei e eu saí no mercado de trabalho, eu nunca tinha estudado nada sobre educação financeira, como gerenciar o seu próprio dinheiro, né? E isso daí, conforme esse dinheiro foi entrando, e principalmente durante a faculdade de medicina, durante a residência de anestesia, que eu tive contato com pessoas além, na minha faculdade, na minha residência de anestesia, eram pessoas com a cabeça muito legal em relação a isso. Então elas estudavam e eu comecei a aprender que era legal isso e fui atrás de um interesse próprio. Na época que eu saí da faculdade, né, que foi em relação à sua pergunta, e já entrei no mercado de trabalho, eu também entrei meio frenético, igual na residência de anestesia, que eu fazia aquilo, e aí eu era mais frenético ainda. Eu passei 6 anos meio que vivendo do que minha mãe me fornecia, e a partir daquele ponto eu falei, não vou precisar de mais um centavo da minha mãe, porque eu solicitei demais dela, né? E agora eu já tenho minhas próprias pernas. Então eu já comecei dando 5 plantões de 24 horas seguidos. Saía de casa na quinta-feira de manhã, já fazia um de 24, sexta 24, sábado, domingo, tudo 24, de cidade em cidade, aí voltava na terça-feira para casa, ficava só 2 dias em casa. Então foi faca na caveira mais ainda, só que é o que nem eu falei, né? É muito tiro de 100 metros, não dá para sustentar. Eu queria fazer uma reserva financeira, acho que eu passei 2 meses fazendo isso aí, eu juntei uns 30 mil reais como clínico geral, né? E acabou que eu parei depois, eu ficava trabalhando só 2 vezes na semana para estudar para as provas de residência médica. Então eu saí de 100 km por hora e fui para 5 km por hora, como eu já tinha ganhado esse dinheiro, né? Eu segurei e aí fui estudando para as provas de residência. Tiago, esse ponto que tu falou, agora eu gostaria de aprofundar nele. O teu estudo para a prova de residência. Então, tu vai para o internato, né, que são os 2 anos onde você é um semi-médico, tá? Como é que foi a tua preparação no internato? Tu já nessa transição do internato médico, né, onde tu pega o teu CRM, para a prova de residência, tu já tinha o teu hospital? Esse hospital eu vou fazer minha residência. Eu vou me preparar para essa prova de residência específica. Então a pergunta é se você já tinha o hospital, o teu objetivo que o hospital vai fazer, e como que foi a tua preparação para conseguir atingir o teu objetivo de passar naquele hospital específico. Certo. Eu não tinha hospitais que eu queria só aquele. Eu sabia que existiam vários hospitais muito bons e qualquer um daqueles estaria bom para mim. Eu tinha muito medo de não passar, porque eu sabia que era um belo desafio. Eu iria concorrer com médicos do Brasil inteiro, né? Então é pesado o negócio. E eu sabia que eu queria fazer um bom hospital. Eu não queria fazer uma residência fraquinha, não. Eu queria um hospital legal. E aí eu fiz umas 10 provas de residência, né? Eu comecei a pegar os hospitais de nome aqui de São Paulo. Por que São Paulo, Thiago? Porque tu falou da Paraíba, né? Tu é paraibano. Paraíba. Eu queria sair da Paraíba, porque eu via que a saúde lá, ela não era boa. A saúde da Paraíba tá muito aquém do que é o ideal, né? E eu sabia que Recife é o segundo maior polo médico do país e São Paulo é o primeiro maior polo médico. Então eu queria vir aqui para São Paulo, porque aqui que tem o HC, o Hospital das Clínicas da USP, né? Aqui tem a Unifesp, aqui tinha o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, que está aqui na frente da minha casa. E em Recife existia a UPE, existe o Hospital da Restauração. Eu também fiz prova lá. E teve um ponto que eu deixei em gap aqui, aberto na minha conversa anterior, em relação a como eu estudava, né? A partir do meu 2º ano, 4º período, eu descobri um material muito legal, que era um material do Medicurso, que é um curso preparatório de residência, que geralmente as pessoas fazem no último ano ou nos 2 últimos anos, né? E aí, na época, eu consegui esse material usado de uma pessoa que tinha feito e eu comprei.
com aquele dinheiro que eu fazia a monitoria. Veja só como uma coisa ajuda a outra, né? Inclusive, até com esse dinheiro da monitoria, eu comprei meu primeiro iPhone. Era um iPhone usado lá de um colega meu, chamado Emanuel Fernandes. E ele era de uma família bem mais abastada, digamos assim. E ele já comprou o iPhone de cara, né? E acabou que depois de um tempo, esse iPhone dele quebrou a tela. E ele me vendeu, acho que foi por R$100 o iPhone. Aí eu já estava com aquele dinheirinho lá da monitoria, comprei o meu primeiro iPhone e ajeitei a telinha num camelô. E funcionou bem demais. Então eu consegui esse material aí do Medcurso, que era exatamente o que eu precisava. Era a forma que eu gostava de estudar. É um material muito direto, não é macete, não é resumido. Ele é super completo, porém só passa informações que você vai utilizar na sua vida e vai utilizar também na prova de residência médica. Então, a partir do meu 4º ano, dali em diante, 90% do meu estudo teórico foi Medcurso. E eu não me arrependo nada. Eu tenho muito orgulho disso porque eu me tornei um médico super completo. Porque a fonte que eu bebia era maravilhosa, tinha ali o suprassumo. E eu até brinco, quando eu me formei, eu era um médico que sabia de tudo. Era super fera em pediatria. Ginecologia obstetrícia também mandava bem pra caramba. Cirurgia, sabia tudo da teoria da cirurgia. Clínica médica, que é um conteúdo bem abrangente, né? Eu sabia bem pra caramba também. E acabei fazendo essas 10 provas de cirurgia, de residência médica. Fiz a maioria aqui em São Paulo, acho que eu fiz 6. Eu fiz uma em Minas Gerais. Fiz algumas no interior de São Paulo aqui, que são muito boas. Da Unesp, Botucatu. A USP de Ribeirão Preto, né? Tem a FAMERP também, que é em São José do Rio Preto. Foi uma época que hoje, né, depois de ter passado, eu lembro com uma certa nostalgia. Porque, de certa forma, eu estava viajando, conhecendo lugares novos. Eu estava naquela tensão da residência médica, mas eu estava vivendo ali uma experiência bem interessante. E dessas 10 provas que eu fiz, eu acho que eu passei em 7, ou foram 8. E acabou que eu escolhi o Hospital Albert Einstein, porque eu não tinha noção do que era o Hospital Albert Einstein. Tem outros hospitais muito bons, mas eu escolhi o Hospital Albert Einstein como a minha segunda casa, digamos assim, né? Não é à toa que a palavra residência tem esse nome, né? Porque é ali que você irá residir, na residência. Você vai passar mais tempo ali do que na sua casa. Tu lembra o teu desempenho na prova? Cara, a minha nota exata eu não lembro quantos % eu acertei. Eu passei em segundo lugar, eram 3 vagas apenas, eram 50 candidatos por vaga, médicos. Então, acho que eu acertei uns 87%, se eu não me engano, 88%. Mas isso é bem variável, né? Cada ano varia um pouco e às vezes tem um desvio padrãozinho. O mais importante é você se comparar com os concorrentes, porque são eles que você irá ter que superar, né? Intelectualmente. Mas esse teu desempenho, ele demonstra que a tua técnica, né? A tua estratégia de estudo foi uma boa estratégia, né? Estudar através de questões. Eu estou me preparando, né, para tentar uma scholarship, né? Eu quero fazer um intercâmbio na Europa, né? E uma das minhas estratégias é ver os caras que passaram, o que eles fizeram, né? Como que eles estudavam. E assim, quando eu vejo os vídeos no YouTube de pessoas que conseguiram scholarship para estudar medicina na Europa, 100% é questão. Os caras estudaram por muitas questões. Então, isso demonstra que aquela frase que eu utilizei no início ali, que o campo de batalha ensina mais que a sala de aula, e a tua aprovação em anestesia no Albert Einstein, que é um dos melhores hospitais aqui do país, demonstra que fazer questões e ir para o campo de batalha realmente é uma estratégia boa de estudo, né, Thiago? Total. Tem que botar a mão na massa. Todos os dados são favoráveis a isso, né? Cada hora aprendida você tem que praticar 20 horas. Você vai, até através das questões você aprende, né? Tem questões que tem comentários. O material lá do Medcurso que eu falei, as questões são comentadas. Hoje em dia a internet é um oceano de material para você estudar, né? Se você conseguir encontrar ali uma ilha de conhecimento e você quiser morar naquela ilha ali, só adquirindo conhecimento,
o que vai ser o fator limitador é apenas a determinação, apenas a vontade de conseguir. Se você está com vontade, você vai correr atrás do conhecimento aí de uma forma ou de outra. Tiago, tu falou no início ali que tu fazia muita academia, e eu acredito que a academia, o exercício físico ajudou muito a tua performance mental. Tu utilizava mais alguma coisa? Eu cuido da minha alimentação, eu uso algum suplemento, tu usava alguma outras ferramentas para melhorar a tua performance mental, para cuidar da tua saúde física e mental? Então, eu fazia esportes, né? Fazia academia de uma maneira bem comprometida. E aí tem um lado também, se você está bem comprometido, você vai cuidar da alimentação também. Tentar comer de forma saudável, né? Eu estudei muito nutrição, inclusive, graças a essa preparação da academia e da minha curiosidade de me alimentar melhor. Então, eu sabia tudo certinho, os macronutrientes, os micronutrientes, divisão de refeições, evitar gorduras saturadas, né? Gordura, a maior parte de origem animal. Teve uma época que eu pesquisei muito sobre nootrópicos, até fiz alguns testes com substâncias que são estimulantes cerebrais, certo? Os nootrópicos são estimulantes que ajudam a você a melhorar o seu desempenho mental. Porém, eu tomei durante algum tempo e não vi muita diferença assim, e acabei esquecendo, e hoje em dia eu meio que perdi o interesse. Mas esse lado multifatorial, né, em relação ao cérebro, que a gente não é apenas o cérebro, né? O cérebro ele está vivendo ali dentro do corpo. Então, quando você começa a se exercitar e se alimentar melhor, você vê que você dorme melhor. E é através do sono que a gente consolida o que a gente aprende, né? Você vê que a sua autoestima melhora e você tem mais confiança para cumprir os seus objetivos. Isso aí tem tudo a ver com você atingir suas metas intelectuais ou físicas também, certo? Então, esse lado aí do multifatorial, né? Principalmente o corpo, e você se cuidar como ser humano mesmo, né? Porque às vezes a gente, não, eu tô numa fase difícil, né? Eu tô só estudando, eu tô me focando nisso, aí agora eu não tô com cabeça para me exercitar, ou eu não tô com tempo, né? Todo mundo tem tempo, é só questão de prioridade. Então, se você não está se cuidando pela questão de autoestima, de você estar melhor com você mesmo, então você pode se estimular se cuidando para melhorar o funcionamento do seu cérebro. Já que você quer ter um rendimento maior e aproveitar mais as horas de estudo, se o seu corpo estiver bem, você vai dormir melhor e vai conseguir absorver mais. Então, isso aí entra também naquele lado das inteligências, né? Seria uma inteligência intrapessoal, né? De você saber o que é bom para você e fazer aquilo. Perfeito. Eu penso muito, Thiago, que nós somos um atleta mental, né? Porque o médico é uma profissão que exige muito essa questão do estudo, né? Como tu comentaste ali, a gente vai estar lidando com a vida de outras pessoas, e desde lá do vestibular, durante a faculdade de medicina, tu vai ter que estudar muito, tu vai ter que exigir muito do teu sistema nervoso central. Portanto, se tu vai exigir muito do teu cérebro, tu tem que dar um suporte bom para ele, né? Tu tem que praticar exercício físico, cuidar da tua alimentação, né? Tu mencionou ali no Topics, né? Eu particularmente estudo muito, né, sobre essa questão, né, porque se eu exijo mais do meu cérebro, portanto eu vou ter que dar mais substância para ele funcionar melhor, né, e às vezes a alimentação, muitas vezes ela não vai conseguir dar esse aporte que tu precisa de nutrientes, e aí a gente tem alguns exames clínicos que a gente pode estar fazendo para ver se tu precisa de alguma vitamina, para ver se tu não precisa de alguma vitamina, né. Tiago, então, pulando essa parte da performance mental, do estudo, vamos entrar para o campo de batalha, então. Na residência da anestesia, lá no Hospital Albert Einstein, como que foi a tua experiência? Se tu teve dificuldade para entubar, fazer intubação orotraqueal, né? Utilizar ali o neuromuscular. Comenta um pouquinho como é que foi essa experiência aí de anestesista no início da residência. Não hoje, porque hoje tu já tá no top aí da anestesia, mas antes no início, porque ninguém nasce sabendo, né, Thiago? Total, com certeza. Como sempre, eu entrei também muito esforçado e dedicado, né? Eu sabia que eu tinha que me destacar ali, porque as oportunidades sairiam dali, com certeza. Oportunidade de trabalho, oportunidade de boas amizades. Já sabendo disso, eu me esforçava desde sempre.
Como eu não saí direto da faculdade para a residência de anestesia, então antes mesmo de finalizar a faculdade eu já tinha interesse nos procedimentos, porque eu sabia que o médico precisava entubar, eu sabia que o médico precisava pegar acesso central, isso aí é um padrão do médico, mas eu comecei a perceber que a faculdade que eu estava inserido não estava me dando oportunidades de aprender esses procedimentos. E aí eu poderia falar, poxa vida, caramba, se eu tivesse em outra faculdade, né, eu já poderia saber entubar, eu já poderia saber pegar um acesso central, mas não, foi o que eu fiz. Fiz alguns concursos para estágio em Recife, e aí passei em 2 concursos, passei numa universidade, num hospital que é o Dom Helder Magalhães, Dom Helder Câmara, e no hospital Agamenon Magalhães. Então eu ia de João Pessoa a sexta-feira às 16 horas, chegava em Recife às 20 horas, no hospital lá que eu ia primeiro, e no sábado já ia para outro hospital, e foi lá que eu aprendi já a entubar e pegar acesso central. E aí eu passei 6 meses como médico, porque eu me formei no meio do ano, e aí entrei na faculdade de medicina. Então nesses 6 meses, na faculdade de medicina não, na residência de anestesia, desculpa. E aí nesses 6 meses que eu passei atuando, né, como eu já tinha me preparado muito na faculdade de medicina, naqueles últimos anos lá, eu já trabalhava em UTI, eu já trabalhava em SAMU, já trabalhava em emergência. Qualquer trabalho eu estava pronto para fazer, eu já saí... Tinha confiança ali para entrar Sim. no plantão e ele tocar o plantão. Sim, porque eu já tinha treinado, eu já acompanhava os médicos nos últimos anos. Então eu não tive essa síndrome, eu tenho medo, né, de fazer um plantão disso, daquilo outro. Isso é culpa sua, porque você não se capacitou na hora que era para você se capacitar. E hoje em dia você é um profissional que tem medo, que o medo só traduz a sua falta de preparação. Tiago, eu tenho medo de apresentações orais. Quantas apresentações orais você já fez? Eu fiz 2 só em congresso. Faça 50, e aí quando você fizer a 50ª, com certeza você não tem medo. Eu tinha medo de dirigir, Tiago. Passa aí 3 meses dirigindo, depois do 3º mês você não vai ter medo para dirigir. Então se você tem medo de entubar, que é um dos meus cursos de hoje em dia, né? É porque você entubou pouco, é porque você viu poucas intubações. O que é que está faltando? Você tem mais N para você conseguir ter aquela confiança de saber o que já vai acontecer. Então eu entrei na residência de anestesia já tendo uma noção de intubação, mas era uma intubação capenga, né? A intubação do clínico geral, ela não é aquela intubação maravilhosa de livro, né? Aquele negócio que é mágico, que vai tudo lindo e maravilhoso. Isso aí quem é especializado em fazer é o anestesista, ele é meio que proficiente em fazer esse tipo de procedimento. E só que assim, como eu tinha mais ou menos uma noção, sofri, entubei errado algumas vezes, né? Não tinha muito jeito assim com as doses, né? Fui aprendendo, sendo que a característica que chamava mais atenção em mim é que eu era uma pessoa super interessada, eu era muito dedicado, né? E os meus chefes da época lá da residência, eles viam isso, que eu tinha muito interesse, eu chegava às vezes mais cedo que ele, e aí os caras percebiam que, poxa, o Thiago tá faca na caveira, ele quer aprender mesmo esse negócio. E acabava que eles me davam mais oportunidades, eles gostavam de me ensinar porque eu fazia perguntas, eu me interessava, eu já sabia algum conhecimento e tentava expor, né? Eu tentava, me arriscava, errava. E olha que no hospital que eu estava inserido, o erro é uma coisa assim, ele não vai acontecer, mas ninguém quer que você erre, óbvio, porque é um hospital Albert Einstein, né? E ali você tá como residente. Então, na maioria das vezes, o pessoal falava assim, Thiago, só tem uma chance aí, viu? Vai pegar essa veia aí, ó, é só uma e acabou. E eu ia lá, com a pressão nas costas, às vezes eu estourava a veia, errava tudo lá, fazia merda, faz parte do aprendizado do residente, faz parte errar também, quem não erra não tá aprendendo. E outras vezes eu, na pressão, acertava e começava a acertar na pressão, e hoje em dia eu sou muito seguro para trabalhar sob pressão. Falar em pressão, a residência médica ela é como se fosse um quartel. É engraçado esse comportamento que os médicos adquiriram, né, dos militares.
Existe uma graduação, né, que é o R1, o R2, o R3 na anestesia. Na neurocirurgia tem até o R5, né, que é o último ano, lá o 5º ano. E existe a hierarquia da residência médica. Na anestesia, essa hierarquia ela é mais complacente, ela é mais suave. Mas eu sabia que existia isso e eu sempre respeitava. Tanto é que eu chamava os meus chefes sempre de doutor. Doutor fulano de tal, doutor fulano de... Eu não chamava pelo nome, eu sempre respeitava. E existe uma pressão também para fazer você treinar em trabalhar sob pressão. Eu lembro que teve uma vez que eu ia pegar um acesso venoso central lá e tava fazendo a sutura final já, e os caras ficavam em cima de mim. Tá errado isso aí. Você tá tremendo por quê? Tá buzinando no meu ouvido e você lá, focado sobre estresse, porque ser médico, às vezes, você passa por situações de estresse e você não pode perder a cabeça. Tem alguns lugares que essa pressão é demais, né? Dizem que na ortopedia lá da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o pessoal tem um telefoninho lá que só pode tocar uma vez. Se tocar mais de uma vez e ninguém atender, os caras ganham penalização lá, porque não pode tocar mais de uma vez. Aí eu já acho também que já é demasia, né, de hierarquia. E como que foi a tua transição de R1 para R2? Tu contou os dias? Porque eu estava acompanhando um R1 em pediatria na emergência aqui, nas minhas férias, né, para o cara ir já pegando, né, essa dinâmica de hospital. E ele estava contando os dias para ele virar R2, pela questão de carga horária. Também teve essa dinâmica da transição, porque o R1, né, para o pessoal que está escutando, o R1 ele trabalha mais. O R2 trabalha um pouquinho menos e o R3 ali já tá mais na folga, digamos assim, né? Ele vai passando de um trabalho mais braçal, digamos, para um trabalho mais intelectual, de tomadas de decisão, de escolha de horários mais privilegiados, né? Então, pelo fato de existir essa hierarquia, com certeza, existe essa prospecção, esse desejo de, eu quero virar logo R2, eu quero virar logo R3, e eu quero me formar o mais rápido possível, né? Só que você não consegue acelerar o tempo, você vai ter que viver aquilo dali. E é um acalento saber que vai chegar uma hora que você vai evoluir. E quem vier depois de você vai fazer aquela tarefa chata. O R1, às vezes, ele vai ali pegar um exame, ele trata você como um office boy, entendeu? Às vezes ele pede para você preencher documentos, ele pede para você ir pegar algum exame. Quanto mais R's superiores você tiver, mais funções indesejadas você vai ter, porque eles vão sempre descarregar em você o que eles não gostariam de fazer. Aqui no HC, a gente sabe que quem entra em cirurgia geral, ele tem 10 R's em cima dele, né? Tem o R da gastrocirurgia, tem vários. Então ele passa a fazer muitas tarefas burocráticas. Só que, por um outro lado, você sabe que vai chegar uma hora que você vai virar R2, R3 e assim por diante. E você vai ter outras pessoas que vêm depois de você. Na minha época eu não tinha tanto assim, apressamento, né? Eu não tinha tanta ansiedade para virar R2 logo. Eu estava vivendo R1 e estava adorando, eu achava muito legal. Eu fiz a minha residência de uma forma que eu gostava de ir para a residência. Não era a residência que tinha assédio moral. Tinha dia que você voltava meio puto porque alguma coisa aconteceu, né? Alguma injustiça aconteceu. Mas psicologicamente foi legal na maioria do tempo. E eu queria virar R2 mais para ter pessoas mais novas que eu poderia ensinar. Como eu gosto de ensinar, aí eu queria que entrasse um pessoal sem saber de nada para eu poder ensinar eles o que eu tinha aprendido. É legal também. E você aprende também ensinando. Tiago, tu levantou um ponto que eu quero aprofundar agora na entrevista e chegando mais na parte final. Essa questão do ensinar. Tu falou para nós lá que tu gostava da monitoria e isso gerou esse teu sentimento de ensinar, né, essa vocação para ensinar, comunicação, enfim, várias skills, várias habilidades que são importantes para quem ensina. E hoje tu faz um trabalho muito legal nas redes sociais, né? O pessoal que está escutando, vão no Insta lá do Tiago, Tiago Intubação, isso, né? Tiago com TH, intubação sem os acentos, né? E tu faz um conteúdo bem legal, né? Eu sempre vejo os vídeos ali, para mim tá sempre aprendendo, né? Eu acho que a rede social tu pode utilizar ela de uma forma benéfica para te aprender, não precisa ficar só vendo
acompanhando, assistindo a vida do famoso, tu pode usar, pode e deve, né? Eu recomendo muito isso, tu usar a rede social para tu usar aquele tempo para tu aprender alguma coisa, né? Enfim, então tu produz bastante conteúdo, né, nesse campo. Como que surgiu esse projeto aí de levar esse conhecimento acerca da intubação nas redes sociais? Tudo começou durante a minha faculdade, durante a minha residência de anestesia, porque conforme os meses foram passando, eu percebi que eu consegui masterizar muito aquela capacidade que eu tinha de intubar, de lidar com um paciente grave. E todas essas habilidades, eu tinha muita dúvida quando eu era recém-formado, e as dúvidas me levaram a buscar o conhecimento em relação a isso, mas eu não encontrava conhecimento de qualidade. Pesquisava na internet, não achava, vídeos não achava, materiais muito fracos, conversava com profissionais, tentava acompanhar eles e aprender com eles. Era muito fraco também. Eles conseguiam entubar, mas de uma forma não legal, e eu via que poderia ser melhor, mas eu não sabia como fazer melhor. E aí, durante a residência de anestesia, eu comecei a ver, caramba, eu tô descobrindo aqui o que eu gostaria de saber quando eu era recém-formado. Era tudo isso que eu gostaria de saber. E eu já comecei a planejar fazer um curso voltado para a intubação orotraqueal. E durante esse tempo, e depois de um tempo que eu me formei anestesista, eu comecei a registrar alguns casos. Coletar fotos, vídeos, e tudo isso virou conteúdo, tudo isso virou substrato para que eu usasse no meu curso atual de intubação orotraqueal. Então, esse despertar, né, focado para o ensino começou aí na residência. Quando eu me formei anestesista, depois de 6 meses, eu fiz um curso presencial para intubação orotraqueal. Foi um curso muito legal, com simulações e tal, manequins, né, intubando manequins. E aí chamei mais 4 amigos para a gente fazer as aulas pela manhã, e à tarde eram as simulações. É muito estressante fazer um curso, bem puxado. Depois eu fiz outro curso, 6 meses depois, e aí eu acabei que descobri que eu poderia transmitir essas informações para mais pessoas de uma maneira mais eficiente. Como é assim, Thiago? A gente aprende intubação hoje em dia através de manequins, certo? Quando você vai fazer algum curso, ou quando você vai aprender na faculdade de medicina, a forma de ensinar é através de bonecos de borracha. Sendo que quando você estiver na vida real, não serão bonecos de borracha, serão pessoas. E aí aquele treinamento que você teve no bonequinho de borracha não serviu para nada. Ele só vai servir para você aprender a manusear o laringoscópio ali, saber mais ou menos como é que usa, né? E na vida real é diferente. É uma pessoa, ela pode morrer, ela tem consciência, você vai ter que tirar a consciência dela. Você vai ter que saber a anatomia de uma pessoa, não é a anatomia de um boneco. E o grande diferencial que eu vi nesse ponto da minha transição do curso presencial para o curso online, que é o que eu faço hoje em dia, foi justamente trazer a realidade para quem está fazendo o meu curso. Então, o meu foco hoje é através de vídeos. Eu não faço curso com aulas expositivas assim, falando 2 horas de aula, não. É como se a pessoa estivesse estagiando comigo numa anestesia ali no momento da intubação. Então, ela vai me ver intubando, ela vai ver o que eu estou vendo, né? Eu registrei, pedi a autorização dos pacientes e eles me autorizaram eu fazer o registro da intubação orotraqueal deles através de um dispositivo de câmera que eu desenvolvi. Então, é algo muito único e é super didático, porque eu sou super didático. Então, o meu curso, ele traduz o meu fruto, né? Eu também fiz um curso muito didático. Fora as vantagens de ser à distância, a pessoa faz de casa, não precisa pagar passagem, tem acesso a tirar dúvidas comigo, enfim. Então, o lado do ensino é muito legal, eu tenho muita satisfação em ensinar. E hoje em dia, meu objetivo de vida já é outro. Hoje em dia, meu objetivo é transformar a maneira com que as pessoas fazem intubação no Brasil, quiçá no mundo. Porque eu vejo que a maioria dos médicos não sabem intubar bem, e aí eu quero difundir esse meu conhecimento para que os grandes beneficiados
sejam os pacientes, porque eles serão melhores cuidados por médicos melhores capacitados. Então é como se eu ensino um médico a entubar melhor, ele vai entubar 50 pessoas no decorrer da vida dele. Então eu estou ajudando aquelas pessoas, né? Se eu ensinar 10 médicos, são 500 pacientes que eu ajudei. E assim por diante, né? A gente consegue ajudar muita pessoa aí, muitos pacientes aí com o ensino. Tiago, nós conversamos aí contigo sobre vários detalhes aí, né, da tua trajetória na medicina, dos teus ciclos da medicina, tanto no vestibular, quanto na faculdade de medicina, quanto na residência, quanto hoje no mercado de trabalho, onde que você atua. Eu gostaria que tu deixasse alguns conselhos, pode ser mais de um, para o pessoal que deseja ser um médico de sucesso, um médico que vai atender bem o paciente, que vai gerar resultados na vida do paciente. Que conselhos tu deixa para as pessoas que têm o desejo de ser médica ou médico? Bom, se fosse para falar para você que quer ser médico, né, que você está se capacitando para ser médico, seria de se dedicar verdadeiramente, né, seria de dar o seu máximo. Você não precisa deixar de viver para fazer aquilo, mas você tem que empregar uma energia acima do que você está acostumado. É dessa maneira que você vai crescer. Um outro conselho que eu falo, e eu vejo que é trava mental para a maioria das pessoas, é o medo do erro, o medo da falha, o medo de ser julgado, o medo do que os outros vão achar de você estar errando. E esse medo é completamente limitador. Ele vai ceifar muitas oportunidades na sua vida. Às vezes uma prova que você está com medo e você não vai fazer. Às vezes uma oportunidade que você acha que não vai dar certo e você vai deixar passar porque você acha que seu nome não vai aparecer naquela lista, né? Então, todos esses medos, eles só travam a gente. Então, quanto menos medo de errar você tiver, melhor. Capacite-se em relação à técnica, em relação a melhorar como pessoa, ser uma pessoa desenvolvida, né? Uma pessoa que tem essas várias inteligências que eu falei, que elas são importantes, são inteligências que vão ajudar você como ser humano, certo? Infelizmente, na hora do vestibular, né, a gente tem que pesar um pouquinho para o foco do estudo. Não adianta você estudar meditação, passar 3 horas meditando por dia, mas você pode fazer 20 minutos de meditação, 30 minutos diariamente, que você vai melhorar seu rendimento mental, com certeza. Fazer 30 minutos de academia e todo o resto você foca no que vai trazer resultado, que é estudar. Não é olhar a rede social, não é ficar jogando computador, videogame, não é ficar conversando no WhatsApp com a galera. Infelizmente, no momento de plantar, é o momento de plantar. Você vai suar, você vai pegar sol, você vai ter que sacrificar algumas coisas para ter um objetivo final que vale muito a pena. Porém, é um momento de plantar. Você vai ter que se sacrificar um pouco para ter um resultado muito recompensador no futuro. Então, são essas as minhas dicas. Tiago, gostaria de perguntar para ti, o que é sucesso para ti com toda essa tua experiência aí na medicina? A gente falou de médico de sucesso, né? Mas eu penso que sucesso pode variar, né? Sucesso é uma coisa muito subjetiva. O que é sucesso para ti, Tiago? Para mim, sucesso é fazer algo que eu ache legal, que eu tenha prazer de fazer e receber um reconhecimento e ser também remunerado de forma que eu acho justa, certo? Então, sucesso tem a ver com o meu sentimento em relação ao que eu faço e também no feedback ser positivo, de eu ter também uma remuneração justa para o que eu estou fazendo, na minha opinião. Perfeito. Tiago, então eu quero agradecer muito, né, a tua disponibilidade aí para tu reservar um tempinho e conversar aí com o nosso projeto, né, dar essa atenção para o nosso projeto Futuros Doutores Cash. Quero agradecer muito mesmo, assim, do fundo do meu coração, porque esse é um projeto aí para deixar mais transparente a medicina, porque às vezes a medicina que a gente vê no YouTube, a medicina que a gente vê no Instagram não é a medicina da realidade, né? Então trazer um médico que está no campo de batalha e mostrar essa transparência da medicina, eu acho que agrega muito valor. Então eu gostaria muito de agradecer você.
Outra coisa que eu gostaria que tu deixasse aqui para nós também, algum médico, né? Quero que tu cite o nome desse médico, que eu poderia entrar em contato com ele para nós gravar um podcast e tu acredita que ele vai trazer muito valor, assim como você trouxe para o nosso podcast. Deixa eu pensar aqui uma pessoa que vai agregar, né? Que vai desenvolver mais essa galera aí. Talvez alguém que não faça parte da anestesia. Tem um colega meu que é bem disposto, ele é bem solícito, seria o doutor Rodrigo Barbosa. Ele é cirurgião. O Rodrigo Barbosa, ele é cirurgião e ele também gosta de produzir, de ajudar. Ele é cirurgião, a gente trabalha junto e eu acho que seria um projeto bem enriquecedor aí. Ele traria histórias bem interessantes aí do outro lado do campo estéreo, né? Seria do lado da cirurgia e não do lado lá do carrinho da anestesia. Perfeito, Thiago. Então, para quem quiser aprofundar mais, conhecer mais o teu trabalho, como é que ele faz para entrar em contato contigo? Então, eu recomendo que me siga nas minhas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, que é o @ThiagoIntubação. Eu tenho um YouTube também, que é o Thiago C. Amorim. Se você botar Thiago C. Amorim lá no YouTube, vai me achar. Eu tenho um podcast também, que é o IntubaCast. Também tá bem legal. E através dos meus canais, eu tenho outros canais também, que eles são mais específicos. Tem o Telegram. Eu estou bem presente aí na maioria das redes sociais, mas a minha grande captação vem do Instagram e do YouTube. Então, eu recomendo me procurar lá, que vocês vão me encontrar com certeza e vão ver que todos os dias tem algo legal ali para crescer. Se você quiser... Agora eu só peço que siga-me quem quer crescer, tá certo? Quem não quer, pode deixar para lá, vai jogar um videogamezinho, né? Vai olhar umas blogueiras, que não me interessa. Eu gosto de quem é assim, para desenvolver mesmo e virar uma pessoa diferenciada. Essa é a pessoa que eu valorizo e quero que esteja comigo, no meu time. Perfeito, Thiago. Então, agradecendo aí a tua presença, muito, muito obrigado por ajudar aí o nosso projeto Futuros Doutores Cast. Obrigado a você, meu amigo Leonardo, foi maravilhoso, muito legal compartilhar aqui um pouquinho da minha história, né? Uma fração, porém, os pontos mais importantes e que eu acredito que vão ajudar as pessoas que ainda estão naquela fase de crescimento, né? Todo mundo está crescendo sempre, mas aquela fase inicial lá de escolha da profissão, de dúvidas, né? Quanto mais você se informa em relação ao caminho que você vai trilhar, é muito bom. E é importante a gente ter várias opiniões, certo? Para não virar algo muito tendencioso, né? Muito de um lado só. A gente tem que ver as várias facetas e aí nós tomamos as nossas decisões. É como fala, né? Uma história, ela tem a sua versão, tem a minha versão e tem a versão verdadeira também, né? Então a gente tem que fazer essa mistura aí, no final das contas, tomar uma conclusão. Eu acho que o que eu trouxe aqui, o que os colegas anteriores e futuros vão trazer, vai construir esse conhecimento aí nos nossos ouvintes.